bora lá, vamos começar, pessoal. Vamos falar hoje na nossa live semanal aqui no Insta, né? Basicamente sobre 7 regras para uma vida feliz. Pode compartilhar sim. Uhum. E basicamente é o nosso tema de hoje, né? Então, se você quer participar ao vivo da nossa live, né? Se você estiver ouvindo no podcast, no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, ou mesmo no YouTube, se assistindo aí a reprise, você pode primeiro seguir a gente no Instagram, né? Diego Mangabeira, é só procurar lá e basicamente ativar as notificações. Todo sábado de manhã a gente faz a nossa live e ela fica disponível depois também para você curtir na íntegra e onde você tiver e gostar da plataforma que você gostar, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre 7 regras para uma vida feliz e vai ser bem interessante porque a gente vai falar sobre o conceito da própria felicidade, né? Um conceito filosófico, quântico, eletromagnético, espiritual. Né? Felicidade tem a ver com um estado de espírito, não é relacionado a um conceito, a gente poderia dizer, permanente. Né? Felicidade depende de pessoa para pessoa, mas a gente pode dizer o radical da palavra, sim, a gente pode ir nesse conceito. Né? E quando a gente pensa nessa perspectiva, o que é felicidade para você pode ser alguma coisa diferente para uma outra pessoa, né? Mas de uma maneira geral, o que a gente pode dizer em relação à própria palavra felicidade é que ela constitui algo que faz você se sentir bem, né? Ou mesmo se a gente pensar até biologicamente, bioquimicamente, alquimicamente, as suas células elas estão em homeostase. Basicamente, o seu trabalho também ele está rendendo os frutos que você gostaria. Então, você está numa posição profissional interessante, você está ganhando o dinheiro que você merece. Fora isso, você está fazendo, usufruindo da vida, né? Então podendo viajar, comprar coisas, ou mesmo cada vez mais ajudando, né, a você mesmo em relação ao seu próprio desenvolvimento, seu autoconhecimento e assim por diante. Felicidade, na verdade, tem esse conceito de, eu poderia dizer, de expansão, que é super alinhado ao que a gente pensa em relação até às frequências vibracionais, nível de consciência, em relação à própria abundância, lá em cima, né? Ondas Hertz, lá em cima. E é a respeito disso que eu vou falar com vocês hoje, né? E basicamente, se você tiver alguma pergunta aqui, já que você está ao vivo, é só clicar aqui no balãozinho com interrogação, deixar sua pergunta que ao final da live eu vou responder, tá bom? Então vamos lá começar com a primeira regra para uma vida feliz. A primeira regra é: acredite que as pessoas também podem mudar, né? Se você pode, elas podem. Então, basicamente, tem a ver com um conceito que a gente até pode dizer, né, nesse ano astrológico de Mercúrio, em relação a quem vai estar com você, né, quem na verdade está compartilhando a sua própria comunicação. Então, esse alinhamento que você tem que ter com você em sua própria comunicação, essa clareza que você tem em relação contigo, obviamente que se tudo é possível em relação às pessoas, né? Se as pessoas podem mudar, por que você não pode mudar? É o conceito em relação até o que a gente poderia dizer do soltar, né? A gente fala muito isso na física quântica. Quando você, por exemplo, solta mais em relação até a relaxamento muscular, relaxamento espiritual, relaxamento emocional, então você, ao invés de ficar tensa, né, você usa o seu sistema nervoso autônomo, que basicamente nesse caso vai ser o simpático, né, você vai ficar tenso, então seus olhos, a pupila, né, vai ficar contraída, você vai ver, você vai perceber isso, né, você vai poder sentir formigamento nas extremidades dos seus dedos, das mãos e dos pés, você pode sentir uma aceleração em relação ao seu batimento cardíaco, aí você pode ir para o médico falar que na verdade você está tendo um início de taquicardia, às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, às vezes é algo espiritual, emocional, né, tem a ver com a sua própria energia. Outras vezes tem a ver em relação ao seu fígado, ele vai doer porque você está com raiva, você está com alguma coisa que não está em equilíbrio. O seu corpo vai dizer isso, né? Então, todos os sinais corporais, todos os sinais biológicos, eles são sinais alquímicos, né? Eles são sinais energéticos. E basicamente, tudo que vai acontecer com o seu corpo, ele tem uma origem espiritual, ele é energética. E isso é provado cientificamente em relação à própria o vácuo quântico, né, que a gente pode dizer, ou mesmo se a gente vê uma célula, né, por exemplo, em níveis subatômicos, a gente sabe que a maior parte é vazio. Então existe algo que a própria ciência não consegue explicar, que a gente sabe, no fundo, tem a ver com esse próprio desconhecido. Então, se as pessoas podem mudar, por que você não pode, né? Por que às vezes você não se permite mudar, né, para ser feliz? E é interessante porque a felicidade não é um estágio que você, na verdade, vai conquistar. Ele é conquistado dia a dia. Todos os dias, até vamos pensar na lei natural, né, em relação aos princípios esotéricos ocultos, todos os dias o seu dia vai ser diferente. Né? O dia pode ser sol hoje e chuva amanhã. Né? Na mesma perspectiva é você.
Então, o que você conhece como felicidade hoje pode ser diferente daquilo que você vai querer amanhã. Né? Como o conceito da felicidade foi diferente da 20 anos atrás, há 30 anos atrás, e agora para você é diferente. Uma criança, vamos pensar, qual que é o princípio da felicidade? Brincar, né? Se divertir. E basicamente o adulto vai ser diferente? Lógico que não, né? Você tem que se divertir, você tem que brincar também, no sentido de você sentir prazer, né? Ao mesmo tempo trabalhando num lugar que você gosta, ou mesmo ganhando o dinheiro que você gostaria de ganhar, ou mesmo estar com pessoas que na verdade podem agregar valor na sua vida. Então você percebe que na verdade podem mudar as significâncias, mas o conceito ele é permanente, né? Então se a gente pensar que seria como se fosse um arquétipo, inclusive Platão, né, também descrevia a felicidade. Mas a felicidade em si não é um fim, né, mas é uma jornada. Porque todos os dias você vai ser levado também para a infelicidade, que seria a tristeza. E a tristeza também nos ensina muito. Por isso que a gente fala aqui na Alquimia da Mente muito, até a gente ensina isso na Academia da Alquimia da Mente, em relação a esses conceitos que são cada vez mais profundos, em relação a quem você é, né? E não jogar fora, por exemplo, que a felicidade também exige a tristeza. Né? Muitas vezes a tristeza ela ensina também. Não é que ela ensina mais, né? Tem gente que fala, nossa, a dor ensina mais do que a não dor, né? Então o prazer. Muitas vezes não. Né? Muitas vezes, na verdade, é o contrário. Depende de pessoa para pessoa, não tem como generalizar. Mas o que a gente pode dizer é que os dois andam juntos. A tristeza anda junto com a felicidade anda junto com a tristeza. Tá bom? Então vamos lá. Segunda regra, né, para você ter uma vida feliz. Acredite que você, mais que qualquer outras pessoas, acreditem em você. Então a gente pode dizer no conceito da autoconfiança. Né? Para você ter uma vida feliz, você ser uma pessoa feliz, você tem que acreditar em você. Né? Isso tem a ver com o quê? O princípio de crença mesmo. Né? Você acha que é capaz, na verdade, de ser feliz? Você acha que você é capaz de ter uma vida feliz? De usufruir da vida do jeito que você gostaria? Né? E isso ninguém pode impedir isso de você. Não é algo, por exemplo, que alguém vai vamos falar, administrar isso para você. Seria como se você fosse, né, e o seu próprio gerente. Como a gente fala na física quântica, você é observador observado. Então, de qualquer maneira, você vai ter que assumir sua posição, quer você queira ou não. Por isso que tantas pessoas estão perdidas, né, no mundo, porque não entendem que, na verdade, a verdadeira magia da vida começa com você, de você para você. Né? Então, é interessante quando a gente pensa sobre isso, que quanto mais você confia em você, independente do que você estiver fazendo, independente, inclusive, se acontece alguns momentos com você que, na verdade, você faz alguma coisa errada, negativa, em relação a você mesma, a você mesmo. Né? Isso só demonstra que, na verdade, você tem o quê? Consciência daquilo que você está fazendo, você está no momento presente. Caramba, eu não devia ter feito isso. Eu sei que, na verdade, se eu mudasse a forma que eu estava agindo dentro da minha vida, eu poderia mudar a forma que eu teria as consequências dentro da minha vida. Então você começa a refletir, a pensar, você começa a usar o seu neocórtex, então ao nível de cognição, raciocínio lógico, e você começa a entender que na verdade, caramba, eu estou usando partes do meu cérebro que eu não usava, eu começo a usar meu coração de uma forma mais consciente, então criando uma coerência psicofisiológica cada vez mais alinhada, eu começo a usar o quê? O meu sistema digestivo, que também me indica o caminho. Então você começa o quê? A refletir muito mais sobre isso. A confiança não é algo que, na verdade, a gente pode vender. Né? Então, não existe como você comprar um medicamento e, na verdade, a confiança ser conquistada. E a gente vê isso no marketing, né? Um marketing apelativo de qualquer coisa. Desde uma bebida, uma cerveja, pode ser, inclusive, um cosmético, pode ser em relação a alguma promessa de alguma empresa, que né, a partir do momento que você comprar isso, a pessoa amada vai aparecer no seu colo e assim vocês serão felizes para sempre. Não é assim que funciona, né? A confiança, na verdade, é algo conquistado e também a falta de confiança é algo conquistado. Você não confiar em você tem um motivo, tem uma causa, porque em algum momento da sua vida você começou de acreditar em você, por algum motivo. Talvez foi uma burrada que você fez, talvez foi, vamos pensar, uma situação chata, né? Que às vezes você não soube lidar muito bem, então você foi mais emocional. E que tem, né? Nós os que somos seres tridimensionais também, nós podemos o quê? Não balancear a forma que nós reagimos. Então a gente às vezes pode usar mais a emoção ao invés de na nossa razão. Né? Isso pode ter acontecido com você, mas isso
não cria vamos falar, uma mudança, né? Você pode mudar o que você fez, né? Nada é permanente, né? Tudo é temporário. Na verdade, a única coisa que existe é a mudança. Então, independente do que aconteceu no seu passado, tudo é permissível de mudança. Então, pare de se condenar, pare de se julgar por causa do que aconteceu no passado, ou mesmo que aconteceu ontem, entendeu? Faz alguma coisa diferente, né? Se você magoou alguém, peça perdão, mas entenda que, na verdade, no fundo, o que você fez com a outra pessoa foi você com você. Você machucou a você primeiro, a você, né, nesse sentido, e você, na verdade, jogou essa energia para uma outra pessoa que não tinha nada a ver com o que você estava sentindo, muitas vezes. Por isso que a autoconfiança, ela demanda maestria, né? Esse conceito da maestria é muito importante. E a gente fala muito isso, né, nos nossos treinamentos, cursos, mentorias, até mesmo no nosso treinamento mais avançado, que é a Academia da Alquimia da Mente. Porque quando você entende que você é mestre da sua vida, não tem como você delegar, por exemplo, a responsabilidade daquilo que está acontecendo ao seu redor. Né? Se a autoconfiança não está existindo, caramba, como que eu posso conquistar isso? Né? Como que eu posso cada vez mais me proteger, por exemplo, das situações externas, para que elas não me deixem na mão, ou mesmo elas não sejam importantes que de tal maneira que eu consiga me blindar em relação a isso. Isso tem a ver com crise econômica, isso tem a ver com crises políticas, isso tem a ver com grupos sociais, grupos religiosos, grupos político-partidários, com qualquer coisa que, na verdade, tenha um intuito, na verdade, de destruir a própria humanidade, a essência da própria humanidade, principalmente a sua própria essência, tá bom? Então, esse foi o segundo ponto, segunda regra, tá? Terceira regra aí para você ter uma vida feliz, né? Seja a primeira pessoa que te escuta, né? Seja a primeira pessoa que te escuta. Isso é fundamental, né? Lembrando que aqui é uma metáfora, né? Você pode, aqui a gente pode dizer, por exemplo, da comunicação, né? Até dizendo um pouquinho mais da alquimia do som, né? As antigas civilizações, elas construíram vários templos zigurates, a gente pode dizer construções que continuam, inclusive, de pé até hoje, por causa dessa tecnologia avançada que eles tinham. A gente não tem nada avançado hoje, tudo na verdade é baseado no medo e na escassez, como eu sempre falo. O governo oculto na Matrix mental sempre opera no medo ou na escassez, né? Então sempre foque. Se você quer entender o mundo, sempre vá, siga o dinheiro, né, para você ver para onde que está fluindo, porque sempre tem um intuito por trás. E basicamente, quando a gente percebe isso nas antigas civilizações, o intuito era diferente, então eles usavam muito som. Então as palavras que você emite, né? Então eu estou aqui conversando com você, você está me escutando, me ouvindo, me sentindo agora, você está ouvindo, né? Então você está usando o que? Os seus nervos ópticos, principalmente, né, esse som, né, que eu estou emitindo é por causa das cordas vocais. Existem as intencionalidades, né? Você tem o tom de voz que você pode mudar, você pode cantar se você quiser, né? Então assim, tudo é permissível de você, né? E quando a gente faz isso, esse som vai chegar nos menores ossículos, né? O estribo, a bigorna e o martelo, que mandar essa comunicação, né, pelo seu nervo auditivo, que vai chegar no cérebro e vai se transformar numa imagem, vai se transformar numa mensagem, que vai se transformar numa emoção. Por isso que determinadas músicas, elas te mexem bastante com o seu organismo, porque elas viram uma emoção, e uma emoção é uma memória do passado, né? E isso que te relembra algum momento da tua vida, ou mesmo uma música que você escuta hoje, que você se lembra escutando lá no passado, vai te relembrar aquela experiência, entendeu? Mas aí que tá. O passado tem que ser algo para te ajudar, não para você ficar usando como muleta, algo que na verdade te impede de avançar. Por isso que é importante você entender isso. E por que eu estou querendo dizer isso? Porque você tem que se escutar. Você tem que se escutar. Então, assim, que tipo de música que você está ouvindo hoje? Que tipo de som você está escutando em relação a você? Que você é fraca? Que você não é capaz de alterar a sua situação atual? A sua situação financeira, a situação emocional? Que na verdade você não tem poderes especiais, vamos dizer assim, eletromagnéticos, de alterar a sua situação atual, a sua realidade atual? O que você está escutando? Você está escutando, não, eu sou poderosa, eu sou poderoso, eu sei que na verdade eu consigo alterar qualquer coisa ao meu redor, eu consigo criar dinheiro, eu consigo criar felicidade, eu consigo criar cura física muitas vezes, né, para o meu próprio organismo. Então assim, o que você está escutando de você? Lembrando que aqui nesse conceito da felicidade a gente fala muito de intuição. Né? Intuição, na verdade, também é científico, por mais que, na verdade, a ciência materialista de 300 anos, que a gente acha que é ciência, mas não é ciência. Né?
Ciência é tentativa e erro, né? E basicamente não existe uma verdade absoluta. Isso é a ciência, hipóteses, né? Então, a ciência das antigas civilizações aí é ciência, né? Aí a gente pode entender que existe algo, né, dentro de nós que nos comunica. Mas é isso que está. O nosso reencontro conosco, com a sua própria essência, que permite você se escutar. Então, muitas vezes, você se escuta. Você ouve a você mesmo, a si mesma, a si mesmo. Só que, por causa do mundo exterior, por causa da matrix mental, você deixou de acreditar nisso. Você achou que, na verdade, isso é religioso, que isso, na verdade, é baseado em misticismos, que isso é baseado, não, no espírito, ou mesmo alguém falando com você, um mentor espiritual, alguma coisa nesse sentido. E tudo bem se você acredita nisso. O grande lance é você falando com você, né? Quem que é o teu maior mentor espiritual? É você, né? O pleidiano é você, o arturiano é você, né? É em outra realidade, outra dimensão, mas continua sendo você. Nós todos somos um na mesma essência e fonte quântica. O lance todo tá em você entender isso e utilizar isso para crescer, né? Então, assim, se você está com um problema agora, independente da dimensão, pode ser que seja um pequeno problema, um grande, pode ser que você não está com nenhum grande problema, mas você quer sempre avançar, porque você sabe, quem segue gente na alquimia da mente sabe que está querendo sempre melhorar, pelo menos 1% por dia. Nem se está querendo crescer pelo menos 1% por dia, sabe que na verdade sempre tem algo a melhorar, né? Eu consigo dar humildade. A humildade te permite enxergar que, na verdade, eu sei que nada sei, eu sempre estou aprendendo, eu quero sempre melhorar, Diego, independente do que for. Pode ser na parte física? Pode. Pode ser na parte mental? Pode. Pode ser na parte espiritual, energética? Pode. Pode ser na parte emocional? Pode. Pode ser na parte material financeira? Pode. Todo mundo está querendo crescer em alguma área. Não existe alguém estagnado. Se alguém está estagnado é porque, primeiro, nem vai ouvir a gente, nem vai assistir a gente, nem vai sentir a gente, porque não é um tipo de comunicação, um tipo de mensagem, um tipo de podcast, um tipo de vídeo que vai ser agradável aos ouvidos, aos olhos, ou mesmo ao coração de pessoas que estão acomodadas. Por isso que muitas vezes eu falo para vocês isso nas lives, ou mesmo nos vídeos, cursos, treinamentos, mentorias, que quem não curte a mensagem, às vezes vai sair da live, vai sair do vídeo, vai sair do podcast, porque não curte. Mas você não tem que ficar preocupado com essas pessoas, principalmente as pessoas que não estão te escutando neste exato momento. Continue em frente, continue olhando para cima e para frente, porque sempre vão ter pessoas que vão te escutar. Entendeu? E isso tá em relação a você. Você, primeiro de tudo, tem que se ouvir. Para de ouvir os outros. Para de ouvir burburinho alheio, entendeu? Se escuta primeiro. Se valoriza primeiro. Ah, Diego, mas isso pode ser entendido como egocentrismo. Não é egocentrismo. É humildade, significa o quê? De você entender que a resposta está dentro de você. Não vai ser algo externo. Não vai, e você tem que entender que quanto mais você tiver alinhado a isso, menos poder eles têm sobre você, que é a soberania, esse conceito esotérico, oculto. Você tem a soberania sobre o seu corpo, a sua mente e seu espírito. Não tem ninguém que possa influenciar você se você não permitir. E isso é uma base de ordens iniciáticas, sociedades secretas, maçonaria e qualquer outra ordem que possa existir nesse exato momento de tempo e espaço. O grande lance está nisso, entendeu? Ou você reconhece que se escuta, então, uma intuição, ou você ainda está escutando o barulho, né, o burburinho dos outros, tá? Vamos lá. Quarta regra para uma vida feliz, né? Então, ouça. Olha que interessante. Aqui, opa. Porque aqui eu vou falar sobre coerência, né? Ouça o conselho que você dá para os outros. Deixa eu colocar só o própolis aqui. Sempre uso um sprayzinho de própolis aqui, sempre do meu ladinho, né? Como eu sempre falo, né? A natureza é bela, nós fazemos parte da natureza e tem muitos, como fala, muitos medicamentos que são naturais, né? Plantas, ervas, né? Que nos ajudam. Então, assim, a quarta regra tem a ver com coerência. Se você dá um conselho, meu amigo, minha amiga, siga esse conselho, mas não seja uma pessoa fútil, uma pessoa falsa. Quantas pessoas falsas você conhece, né? Que a gente pode dizer o conceito da hipocrisia. Eu falo uma coisa, mas eu não executo. Né? Talvez o maior arquétipo para você conhecer uma pessoa hipócrita seria um político, independente de quem você acredita. E isso que eu vou falar para você é atemporal, tá? Porque a gente pode dizer isso de um político na Grécia, tá? Que basicamente Sócrates, ele foi morto por causa disso também.
Ele questionou, na verdade, o modelo, né, de democracia naquela época e até hoje a gente não tem democracia, não existe isso. Isso aí é coisa que colocaram na tua cabeça, né? Que democracia é o voto. Para com isso. Nunca foi, nunca é e nunca será, né? O lance todo está na ilusão da matrix mental que nós influenciamos o poder. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. O poder sempre é nosso, é do ser humano. A gente não precisa de um governo para assumir a nossa soberania em relação a quem nós somos. Por isso que, deixa eu só beber uma água que eu tô meio engasgando aqui, peraí. Rapidinho. Agora sim, né? O poder sempre vai vir, né? Sempre foi, sempre veio, sempre vem e virá do próprio ser humano. Então não é uma organização externa que, na verdade, vai dar um poder a nós. Não, nós já temos esse poder. O grande lance é que a gente questiona, a gente briga entre si, aí começa brigas entre partidos políticos, entre grupos sociais, grupos de minoria, grupos econômicos. E aí o que acontece na maior parte das vezes? A gente está dividido, né? Que é o velho conceito da estratégia romana, né? Que eles usavam isso para domínio, que era um mantra, vamos dizer assim, em latim, né? Que é dividere et impera, né? Então, divide e conquista. Até hoje é assim e dá certo. E eles dão risada da humanidade. O governo oculto sempre deu risada da humanidade, porque eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí com as guerras, com as drogas, ou mesmo qualquer coisa que na verdade divida a humanidade. Isso dá dinheiro, isso dá poder, entendeu? Por isso, você quer entender o mundo? É poder e ganância. Quer entender o mundo? Poder e ganância. Quer entender o mundo? Poder e ganância. Eu falo isso porque nós, como seres espirituais, energéticos, eletromagnéticos, nós fazemos parte desse inconsciente coletivo. Por isso que é tão importante para você entender isso, de uma certa maneira, o quê? Que se você dá um conselho, não seja um político, que é um arquétipo. Eu estou dizendo um arquétipo, tá, gente? Eu não estou falando de certo político, porque quem nos segue, são mais de 70 países que nos seguem. Então, independente do regime político que o seu país, que você mora atualmente, usa. O grande lance é o arquétipo do político representa muito o conceito da hipocrisia. E você pode estar agindo também com esse arquétipo do político. Você fala um monte de coisa bonitinha, não, o mundo das infinitas possibilidades, eu acredito na quântica, eu acredito na alquimia da mente, eu acredito na neurociência. Só que muitas vezes, na verdade, você é a pessoa que menos segue aquilo que você fala. Entendeu? Você conhece pessoas assim? Você pode até colocar nos comentários, ou mesmo aonde você estiver escutando a gente, ouvindo, ou mesmo assistindo. Né? Tem muita gente hipócrita, não tem? Né? E por quê? Muitas vezes essa hipocrisia ela é subconsciente, ela é inconsciente. A pessoa em si, ela nem se deu conta que ela está sendo hipócrita. Né? Ela, por exemplo, não está entendendo, ela nem está no momento presente, mas ela está falando uma coisa que ela falou o contrário ontem mesmo. Será que, na verdade, ela tem consciência daquilo que ela está falando? Será que ela tem consciência de como ela está manipulando a opinião dos outros? Será que ela tem consciência que, na verdade, ela está usando como fala, massa de manobra, às vezes impactando multidões por causa disso? Eu quero dizer isso porque nós estamos no ano astrológico de Mercúrio, e Mercúrio é comunicação. Então, nesse ano, até 20 de março de 2023, você vai ver várias pessoas, e você vai admirar várias pessoas através das redes sociais, sites, você vai ver. Ou você já está percebendo isso. Várias pessoas que você admirava, que você parou de seguir. Né? Ou mesmo pessoas que você admira hoje, que você vai deixar de seguir. Sabe por que vai acontecer isso? Porque você vai ver que essa pessoa, ela não é coerente. Ela fala uma coisa, mas ela faz exatamente o contrário. Você pode ver isso em relação a várias coisas que aconteceram, até pessoas... Vou dar exemplos agora, tá? Mas você pode procurar na internet vários casos assim. Pessoas que, na verdade, foram hipócritas em relação a decisões. Né? Então, estão sempre usando a mídia como uma forma de opinião. Ou mesmo, eu falei que eu era assim, depois eu era assado. E aí a pessoa perde seguidor. A pessoa, na verdade, ela começa a ser vista como ela é de verdade. Né? Por que será que as pessoas têm medo de assumir quem elas são? Né? E gostam de ser moldadas pelo meio, pela matrix mental. Né? E aí que tá. Se você, na verdade, é você mesmo, você não tem que ter medo. Você não vai ter medo. Né? Isso tem a ver com tudo, tá, pessoal? Eu nem vou comentar aqui porque às vezes a gente pode falar alguma coisa e você pode ser banido nessa live, também pode cair, não está disponível, mas a gente fala muito isso mais profundamente, é onde a gente tem mais liberdade, até mais segurança para falar, que são nos nossos cursos, mentorias e treinamentos, tá?
Ou mesmo se você quiser se aprofundar, entra na Academia da Alquimia da Mente, que com certeza pode te ajudar muito em relação a isso. Afinal, existe sim, né, algo a mais, e isso tem a ver tanto com suas preferências, né, preferências de vida. E o que acontece hoje é uma base de julgamento, todo mundo querendo julgar o outro. O que a gente tem nesse ano astrológico de Mercúrio é uma exacerbação em relação a todo mundo querer falar e poucas pessoas querendo ouvir. Você já deve estar percebendo isso. Tá todo mundo querendo falar ao seu redor. Tá todo mundo querendo falar sobre você e querer te dar conselho. Por isso que essa quarta regra é muito importante. Muito cuidado. Muito cuidado com os conselhos que você recebe, né? Muito cuidado. Porque, basicamente, tá todo mundo querendo aconselhar, mas ninguém quer ser aconselhado. Ninguém quer ouvir, parar para ouvir. Muito cuidado, tá? Quinto aspecto, vamos lá. Quinto aspecto, quinta regra para ter uma vida feliz. A quinta regra é aceite as desculpas que você não deu, né? Por exemplo, imagina assim, tem várias desculpas que na verdade você não deu e deveria ter dado, né? Para alguém, para uma situação. Imagina assim, algumas situações de vida que você teve, né? E até pessoas que já passaram pela sua vida. E elas, no seu subconsciente, elas aparecem, né? Você começa a lembrar daquela experiência, você começa a lembrar daquela pessoa, caramba, eu deveria ter feito isso de uma forma diferente, né? O perdão, pessoal, mesmo, a gente pode dizer, a aceitação, a autoaceitação, é muito mais importante interior do que exterior. Lógico que o exterior também é importante, né? Você dizer, não, eu vou falar com a pessoa por telepatia, né? Não, não é bem assim também, né? Nessa dimensão, nessa realidade, a gente também tem a nossa palavra, né? O nosso som. Então, se for pedir perdão, peça, né? Ah, Diego, mas eu não sei quanto tempo já passou. Ué, vai lá, ou mesmo, de uma certa maneira, imita uma energia, né? Só que ao mesmo tempo não fique procrastinando isso, né? Tem gente que procrastina perdão e depois, mas agora não é tão importante. É lógico que não. Tu foi fraco para pedir perdão, né? Mas o grande lance que eu quero reiterar nessa quinta regra para ter uma vida feliz é se perdoe também, né? Se aceite, se autoaceite também que você é também imperfeito ou imperfeita e também você é perfeito, perfeita, né? Você é os dois. E sendo um ser em constante mudança, em constante evolução, né, em níveis de consciência, cada um está no nível de consciência, logicamente que você está sempre crescendo, independente da experiência. O grande lance de tudo é, entenda que muitas vezes você não tem consciência daquilo que você está fazendo, né? Às vezes, por exemplo, você não tinha a maturidade que você tem hoje, ou o nível de consciência que você tem hoje, né? Você era mais novo, você era mais nova, e aí no caso que aconteceu muito com você será que na verdade eu estava preparado para passar por aquilo que eu passei, né? É óbvio que não, né? É como até a gente falou, se você quiser saber mais sobre karma, a gente fez, né, lives aí, tem vários conteúdos aqui no podcast, nos nossos vídeos sobre o karma. A gente falou das 7 leis do karma, né, as semanas anteriores. E você pode dar uma procurada, uma pesquisada aí para saber mais um pouquinho. Mas a partir do momento que você identifica a causa, é lógico que a consequência vai ser o karma. E aí você resolve o karma, né? Não vai ser algo em outra vida, que eu sempre falo, né? O pessoal gosta de exagerar, né? De criar uma mística que, na verdade, na próxima reencarnação eu quero vir assim, eu quero vir assado, né? Pessoal, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Essa realidade está acontecendo entre inúmeras realidades que também você está presente, como inúmeras dimensões que também estão acontecendo ao mesmo tempo. Não existe passado, presente e futuro. Isso é didático. A gente usa aqui como didática, porque você aprendeu que existe passado, presente e futuro. A partir do momento que você vira a chave e você entende que o mundo das infinitas possibilidades é agora, que é só o agora, porque o agora são vários agoras, né? É como se fosse como chama? Um fragmento, né? Então, um fractal, né? A melhor forma, a gente tem até meditações relacionadas ao fractal, para você entender isso melhor, que basicamente tem a ver com isso. Então, são vários fractais que eles se replicam. Então, tudo está intercalado em relação aos fractais. Então, você interfere nisso, né? Não é o objetivo dessa live, mas, ao mesmo tempo, tem tudo a ver com a sua própria, o seu próprio autoconhecimento. Talvez isso seja um pouco avançado, né, para algumas pessoas, talvez seja meio básico, né? Mas, ao mesmo tempo, tem a ver com a forma que você se enxerga. Será que você se enxerga de uma maneira pequena ou maior, né? Por isso que tem essa importância do perdão, tá bom? Eu tô vendo aqui que tem algumas perguntas, tal, eu vou responder ao final, tá, gente? Mas sempre coloca aqui no campinho, tem
vamos falar, balãozinho de comunicação e interrogação. Coloca lá que fica mais fácil, tá bom? Quinta regra para você ter uma vida feliz, né? Aceite. Não, essa aqui foi a quinta, né? Na verdade foi a quinta, agora é sexta, desculpa. Né? Nunca acredite em uma promessa que você não deu, né? Nunca acredite numa promessa que você não deu. Isso tem a ver até, por exemplo, com o que você aceita dos outros e você não dá, né? Então, muitas vezes, na verdade, você fica prometendo um monte de coisa para as outras pessoas, mas no fundo, você mesma nunca deu aquilo, sabe? E o que acontece muitas vezes é passada para trás, você é traído por quem dizia ser seu amigo, e a gente está muito nessa fase, né? Mercúrio tem muito a ver com isso. Mercúrio pode acelerar, né? O Hermes, né? O arquétipo do Hermes, lá na Grécia, né? Você tem o capacetinho que tem as asinhas, você tem as sandálias dele, né? Que basicamente tinham asinhas, né? E essas asinhas o que é para acelerar tudo aquilo que você está fazendo. Só que ao mesmo tempo, Hermes na Grécia antiga, na mitologia grega, também era o ladrão dos deuses, né? Ele pregava peças. Então pode ser que aconteça isso agora também em relação à sua própria vida. Por isso você tem que usar Hermes para te ajudar, entendeu? Porque muitas vezes, na verdade, o que vai acontecer no meio do processo as coisas não vão repercutir do jeito que você gostaria por causa disso, né? Porque basicamente não vai estar o alinhamento. Por isso que assim, se você na verdade não entregar aqui nessa sexta regra, né, uma promessa que você não possa cumprir, então não prometa nada, né? Não faça falsas promessas. Inclusive você vai ouvir várias falsas promessas. Por isso que eu falei para você em relação ao ano astrológico de Mercúrio, né? Você vai ver vários falsos profetas. Sim, por isso que eu falei, você já deve ter deixado de seguir algumas pessoas que você seguia antes. Porque uma pessoa falou uma coisa e depois fez o contrário. Você começou a questionar, será que isso é íntegro? Será que isso é ético? Será que isso é coerente? E no fundo, você exige essa coerência de você, né? E eu não estou dizendo que na verdade você vai, às vezes, não vai cumprir, às vezes não vai, às vezes você vai ver que na verdade você vai ser incoerente. Mas a coerência exige a incoerência exige a coerência. Você vai perceber isso. E você será cada vez mais coerente porque você tem mais experiências, né? A gente pode até narrar isso, por exemplo, por que tem mais pessoas que ganham mais dinheiro que outras, né? Por que tem pessoas que têm mais sucesso nos negócios do que outras pessoas? Por que tem pessoas, por exemplo, que têm uma carreira de sucesso profissional e outras pessoas não têm, né? Porque a grande maioria das pessoas, e aí você tem que ler as biografias, tem que estudar essas pessoas, elas erraram e erram e errarão mais do que os outros que na verdade nunca fizeram nada. É óbvio, né? Então assim, se você quer chegar num patamar profissional, pessoal, emocional, financeiro alto, você vai ter que errar, entendeu? Isso é inerente ao ser humano, porque a mudança é a única máxima que nós temos no universo. Então, assim, fique tranquila se você errar, mas entenda que, na verdade, vai estar alinhado com o seu próprio crescimento. Então, assim, não prometa algo que você não vivenciou, né? Eu sempre falo isso muito. Eu exijo muito, tanto de mim, né, como da equipe, para que a gente sempre passe isso de uma maneira cada vez mais clara. E eu nunca falo, né? Eu posso dizer isso porque todos que já me conhecem, tem clientes aí, né, quem segue os nossos treinamentos há mais de 8 anos, o nosso trabalho tem mais de 15 anos, né? No momento que eu estou gravando, eu estou fazendo essa live aqui, né? Esse podcast, esse vídeo. E a gente nunca fala daquilo que a gente não conhece, né? Se você quer que eu fale de coisa que eu não conheço, eu vou falar, não sei. Eu indicaria essa pessoa que ela sabe mais do que eu. É o princípio da humildade. Eu não preciso saber de tudo, entende? Eu sou um polímata, sim, mas eu não sei de tudo. Por isso que eu estou vivendo, né? Por isso que a gente precisa de outras pessoas para saber sobre as outras coisas. Então, é esse avanço, esse crescimento. Mas nunca prometa algo que você mesma não possa cumprir. Porque, imagina assim, você promete um monte de coisa para os outros. Você coloca nas redes sociais, né? Olha isso aqui, né? Tipo, às vezes é muito supérfluo. Você tira foto com o livro que comprou agora na papelaria. Às vezes você nem compra, você está na papelaria, tira foto e depois devolve o livro, sabe? Você vê que hoje uma grande parcela da população mundial, não estou dizendo nem brasileira, não, é mundial, está vivendo uma vida supérflua, né? É uma vida de aparências. Isso tem um fim, isso tem um preço, entende? Se você vive uma vida supérflua, é de supérfluo que você vai viver, entendeu? Não vai ser algo profundo. Por isso que tem tanto, você vê aí atriz de Hollywood que se divorcia, quantos casamentos tiveram? Porque é uma vida supérflua, né? Existe um sistema assim,
Mas você vê que várias pessoas elas querem tirar foto para mostrar que estão bem no relacionamento, quando tudo não tá bem. Entende? Se você vive uma vida de aparências, você está entendendo o que eu estou falando. Se você está buscando uma vida de aparências, você pode até sair da live, você pode até não ouvir o que eu estou falando no meu podcast ou mesmo no vídeo. Mas você sabe que no fundo, algo te incomodou. Você não gostou do que eu falei. Porque você sabe que na verdade isso é verdade, você está vivenciando isso. Não queira fugir da verdade, que não é a minha verdade ou a sua verdade. É a verdade com o arquétipo platônico, a verdade com V maiúsculo. É a verdade que é atemporal, né, que a gente chama muito da lei natural. Ela é atemporal. Quer você aceite ou não, ela vai existir. É irrelevante o que você acredita, o que é relevante que você tem como crença limitante. Ela sempre vai existir. Não adianta você querer fugir disso, porque ela sempre vai percorrer. E isso é o karma. Isso é o karma. Tá? Não é o objetivo dessa live, mas isso é o karma, tá bom? E a sétima, pessoal, regra para uma vida feliz é seja honesto. Não importa o quão feia é a verdade. Seja honesta, seja honesto, tá? Porque não importa o quão feia, né? Até a frase, né? Não importa tão feia que seja basicamente a verdade. E é isso. Quando você é honesto com você mesmo, com você mesma, fica mais fácil de você entender o que está rolando com você. Fica mais fácil de você entender, por exemplo, por que eu não estou alcançando os resultados que eu gostaria, as cocriações, manifestações, o emprego que eu quero, o dinheiro que eu quero, as pessoas que eu gostaria de atingir, até mesmo o relacionamento que eu gostaria de ter com a pessoa amada, né? Então, assim, fica mais fácil de você entender, e é o que eu sempre falo, assim, não tem muito regra, porque cada um depende um do outro, mas o que eu sempre falo para vocês, né? A espiritualidade, a quântica, a alquimia da mente, a neurociência são ferramentas. Mas, meu amigo, minha amiga, como qualquer coisa na vida, vai ter o positivo e o negativo. Então entenda também que vão acontecer casos que você vai ter que repensar sobre a sua vida. Nem tudo vai ser um mar de rosas, entende? Não existe isso. Isso é Disney. Isso é let it go, né? Aquela coisa do Frozen, muito bonita. Nossa, sucesso, espetáculo aí. A Disney ganhou bilhões por causa da Frozen. Pouco importa. Você ganhou alguma coisa no seu bolso, meu amigo, minha amiga? Não. É só dinheiro. A vida não é Frozen, não. Né? A vida não é Netflix, meu amigo. Não é. A vida não é só metaverso, meu amigo. É multiverso. A gente está numa guerra agora. Multiverso versus metaverso. A vida é real. A vida é real aqui, ó. Né? Eu sou carne como você. Eu sou Diego Mangabeira nessa realidade, mas eu não sou só Diego Mangabeira. Como você também. Não é só quem você acha quem é. Você é muito mais que isso. Você é consciência. Se você não se blindar dessa influência exterior, você vai continuar vivendo uma vida medíocre, uma vida que na verdade a maioria das pessoas estão vivendo, né? E você vai continuará não sendo honesto. E se você não é honesto com você, o que você vai atrair? Desonestidade. Não é à toa que, por exemplo, beleza, né? Às vezes acontece, né? Eu pirateei, né? Tem as coisas, né? Eu pirateei um negócio aqui. Mas a pessoa não vai ver, mas isso ou aquilo. Você acha que no universo é assim, é que nem, né? Manipulação de Deus, né? Quantas guerras foram criadas porque o pessoal falou, não, o meu Deus é maior que o dele, né? O Deus falou para fazer isso, né? O Criador, Alá, Buda, Krishna, o grande arquiteto do mundo me disse, né? E o pessoal manipula, né? Manipula aquilo que tem que fazer. Por quê? Quando você escuta a verdade, que não é a minha verdade nem a sua, é a verdade com V maiúsculo, né? Eu não estou dizendo que é uma verdade religiosa. Como eu falei para você, eu sou alquimista, a gente segue várias leis, né? E principalmente as leis esotéricas, ocultas das antigas civilizações, como se fosse no princípio da gnose, né? A gnose é a libertação por você mesma, por você mesmo. Então, assim, essa verdade vai chegar, quer você aceite ou não, das formas que chegarão. Vai chegar. Entendeu? Diego, mas aquela pessoa deveria sofrer porque ela foi corrupta, ela fez isso, ela fez aquilo. Fica tranquilo, meu amigo. Você pode não enxergar tudo, mas ela já está sofrendo as consequências. Mas lógico que nas redes sociais... Pessoal, você acha que nas redes sociais as pessoas postam tudo da vida delas? Não seja ingênua. Não seja criança. Tá?
Não acredite em contos de fada. Eu estou dizendo isso porque eu até falei isso para vocês em lives anteriores, podcasts anteriores, vídeos anteriores. As fábulas, né? As fábulas de Esopo são fábulas trágicas. São fábulas trágicas. Até mesmo da Branca de Neve. Você acha que a Branca de Neve é igual da Disney? Não. Tem uma vertente que fala que a Branca de Neve morreu. Morreu, acabou. Não tem o príncipe encantado. Bela Adormecida, ela morre mesmo. Entendeu? A fábula da cigarra e da formiga, que a formiga ela trabalhou sério, trabalhou forte e abriu a porta para a cigarra vivenciar o inverno. Não, a formiga fez nada, fechou a porta, trancou, colocou cadeado e deixou a cigarra morrer lá no inverno. É isso. A vida é assim também. Entendeu? Nem tudo é mar de rosas, mas nem tudo também é desespero. Assim, são os opostos, é a lei das polaridades, correspondência, o que está em cima, o que está embaixo, o que está embaixo, o que está em cima, entendeu? Entenda isso. Eu estou querendo dizer para você porque seja uma pessoa maduro. Irmãos Green aqui, né? Sim, né? Você tem que entender isso. Então, assim, o negativo nem sempre é negativo. O negativo pode ser positivo para você se mexer, né? Às vezes você está sendo incomodado para fazer alguma coisa que você não estava fazendo há anos, porque você tem que levantar a bunda da cadeira e fazer, é só isso, entendeu? Mas, para finalizar essa sétima lei, seja honesta, seja honesto. Senão você vai atrair um relacionamento que a pessoa é desonesta com você, você vai sofrer. Você vai atrair, por exemplo, experiências profissionais onde a pessoa vai te passar a perna, né? Então, assim por diante, entendeu? Vão acontecer um monte de consequências diretas. Deixa eu só ver aqui se tem alguma pergunta para a gente finalizar a live, né? Vamos ver aqui em relação ao que a gente está fazendo. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Eu vi que o pessoal escreveu aqui, deixa eu só verificar aqui. Vamos ver aqui, eu estou vendo que tem alguns comentários, deixa eu só pegar aqui. Vou ver aqui, deixa eu só... Eu vi que tem uma pergunta aqui, acho que da Paty Etiqueta. Eu acho que é a primeira vez que eu estou te vendo aqui, eu nunca te vi. Eu falo muito sobre afeto, mas o burnout causa estragos em tudo. 5 cirurgias pela artrite reumatoide e me dá raiva, mas nem queria sentir isso. Entendi, querida. Depois a gente pode conversar, né? É a primeira vez que eu tô te vendo. Seja muito bem-vinda, tá? Aqui é a nossa live. Tô vendo aqui o Renato. Bulbo do SNP está no SNC. Temos nossos bulbos. Estou cocriando felicidade com todos os bulbos acionados meditando. Sim, sim. Acho que foi uma pergunta. Obrigado, Renato, também. Opa, apertei o botão errado aqui. Deixa eu dar uma olhada nas perguntas. Deixa eu ver aqui, a Paty colocou... Acho que foi a mesma pergunta que você colocou aqui, né? Vamos lá. Como perdoar pessoas... Deixa eu ver aqui, ó. A empresa e as pessoas que causaram burnout e artrite reumatoide. 5 cirurgias até agora. Creio que, assim, não é o objetivo da live só falar sobre perdão, né? Mas tem a ver como você pode criar, né? Assim, primeiro de tudo, acho que é a primeira vez que a gente está tendo esse contato. O que eu indicaria para você, a gente tem muito material sobre isso, né, nos nossos podcasts, nossas lives, os nossos cursos te ajudam isso de uma forma mais profunda, mas que eu poderia dizer, não tem a ver só com perdão, mas você tem que entender, por exemplo, por que na verdade você vivenciou isso naquelas experiências, né? Porque na verdade nada é criado apenas pelo externo, você cocriou aquilo também. E por que você cocriou, né? Quando você souber a verdadeira resposta dessa pergunta, as coisas elas tomarão uma outra cara, e logicamente que teve uma consequência cirúrgica, né, física, né? A cirurgia é uma consequência física de algo que veio antes, né, que tem a ver com a sua energia, com a sua espiritualidade. Então você tem que investigar. Por isso que a gente fala muito da alquimia da mente. Você se torna alquimista de tudo que acontece com você, né? Por isso que é muito importante. Bacana? Deixa eu só ver aqui, apareceu uma outra pergunta aqui pra gente finalizar. Rosana, como receber a verdade e honestidade dos outros para nós mesmos? Então, é aí que tá. Não existe verdade dos outros nem a minha. Foi o que eu falei para você. A verdade, inclusive, a verdade pode ser não a verdade que você aceita para você, né? O conceito da verdade, isso a gente fala nos arquétipos. Dá uma olhada no nosso podcast ou mesmo no nosso canal do YouTube, procure lá arquétipos, tá? A gente falou sobre isso. Mas o arquétipo da verdade é com V maiúsculo, não é a minha verdade ou a sua verdade. Não se trata do ponto de vista ou da opinião alheia. Se trata da verdade que seria alinhada com a lei natural.
Se é a primeira vez que você está ouvindo sobre isso, eu indico para você dar uma olhada nas 5 aulas que nós gravamos sobre a lei natural, tá bom? Que aí tem a ver com os princípios ocultos, esotéricos, para te ajudar a entender mais profundamente. Porque não tem como a gente explicar em 5 minutos isso que a gente está querendo passar para você. Mas a verdade é algo que vai te incomodar. Quer que você não tenha uma opinião vamos falar, coerente com a verdade. A verdade, pessoal, você tem que entender que é um princípio atemporal. Quer você goste ou não, você vai ter que fazer. E é isso que, na verdade, incomoda com as pessoas. Por causa do egocentrismo, você o quê? Você se afasta, né, do seu self quântico, da sua essência. Que, na verdade, você deixa de ser quem você é. Por isso que eu falo, você não é só quem você acha quem é, você é muito mais. Mas, fora isso, você é ninguém. Não importa se você é uma estrela, se você, na verdade, é um planeta, ou mesmo você é uma só energia. Não importa. Por isso que foge daquilo que às vezes você entende atualmente. Por isso que eu falo pra vocês, cada um tá no nível de consciência. Você que tá me escutando, me ouvindo, me assistindo agora, tá no nível de consciência. Talvez o que eu tô falando pra você pode ser avançado, pra alguém pode ser básico. Mas o grande lance invista, né? Esse momento, o ano de Mercúrio é um ano do conhecimento. Invista em conhecimento. Se você quiser fazer parte de algum curso, treinamento, nossa mentoria, Academia da Alquimia da Mente também, tem o Método Hércules, Quantum Waves, Detox Mental 21D, tem muita coisa boa pra gente continuar a nossa conversa. Mas o que eu indico pra você, crie seu próprio caminho e avance nesse caminho, tá bom? Eu vou finalizar agora aqui a live, agradeço demais a sua participação. E se você quiser participar aqui junto com a gente, é só aparecer aqui no Instagram, tá bom? Todo sábado de manhã, tá bom, gente? Desejo pra você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Um beijão, um abraço pra vocês e a gente se vê por aí. Tem muita coisa ainda que a gente tá fazendo aí, tem os podcasts, cursos, mentorias e treinamentos, também tem os vídeos, tá bom? Até mais. Beijão, tchau, tchau, gente.